Deus em todo tempo é bom. Hoje chegamos ao 5º dia do nosso jejum. Gente, eu não sei vocês, mas há muito tempo eu não fazia o jejum de uma forma tão forte, tão quanto foi esse ano para mim. Eu confesso a vocês que eu já estou acostumada a fazer jejum, eu não tenho dificuldade nenhuma. Gente, mas quando vai chegando a parte mais da noite, eu já estou acostumada a tomar um leite, sabe? Como diz o meu filho, um leitinho e um chocolate quente nesse frio. Claro que pode, sim, o chocolate em pó, mas o cacau. Mas, queridos, eu vou falar algo para vocês. Quando nós fazemos o jejum inconscientemente, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não interromper. Muito perigoso. Mas vamos lá. Hoje é o 5º dia do nosso 21 dias com Daniel. É uma jornada para quem está entrando aí agora e está participando. Gente, eu tenho uma apostila, tá? Com os 21 dias. Ela tá linda. É um devocional contando os 21 dias com Daniel. Nele está escrito tudo o que você pode comer, o que não pode, por que a apostila foi escrita da forma que foi, já tem algum tempo que ela foi escrita, mas eu nunca coloquei aquilo ali em prática, enfim. Estou explicando, lembrando aqui que a gente começou dentro de vários itens aqui, tá, gente? Nós começamos como aqui? Nós começamos dia 7, nós começamos e trouxemos aí itens muito fortes com referência a posicionamento. E posicionamento é o quê? É que a gente vem aí refletir sobre o que Deus tem em nossas vidas, amém? Deus é fiel, amados. E hoje o Senhor vai falar fortemente ao nosso coração, hoje sendo o 5º dia, amém? Eu creio que é um novo tempo na nossa vida. Amém, louvado seja Deus. Vamos começar aqui. Hoje o Senhor vai falar sobre autocontrole no nosso coração. O Espírito Santo hoje vai falar sobre autocontrole e governo emocional. E disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque Ele é sabedoria e o poder. Ele muda os tempos e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Vamos lá. Pastora, como que eu faço para fazer o jejum? O jejum, se você não fizer uma preparação, você cai. O que é cair, pastora? Eu voltar atrás. Porque eu não vou suportar as guerras. Daniel, ele nos mostra que ele não se moveu por impulso. Ele não se exaltou no ego. E ele não desabafou, ele só adorou. Hoje, quando a gente entra aqui, nesse ponto decisivo da nossa caminhada, a gente entende sobre o decreto de morte, de uma noite de súplica. Daniel, ele recebe a resposta. E ao invés de se exaltar ou correr para resolver primeiro, a coisa que ele fez é adorar. A primeira coisa que ele fez foi adorar, corrigindo aqui, tá? Então, eu tenho pedido muito a Deus, gente. Na hora que eu tô ministrando com vocês, eu não caio em distração. E às vezes eu tô aqui conversando e vem 1000 mensagens e eu acabo me distraindo. Peço a vocês perdão, tá? Então, aqui nós aprendemos algo poderoso, quem governa as emoções e a atmosfera. Quem não governa a si mesmo nunca poderá governar para Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele está nos chamando para romper. A infantilidade emocional, ela entra em uma nova dimensão de domínio espiritual, ou seja, o governo ele sobre a alma, né? Então, é autocontrole. O autocontrole é altar.
Porque Daniel estava diante de uma oportunidade. Ele podia se promover, ele podia se vingar, ele podia dizer: agora eu sei o sonho do rei, agora nada vai me impedir, eu vou crescer por aqui. Aqui. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas tudo vem de Deus. Ele não se embriagou com o favor do rei, porque o trono que ele reverencia não era humano, era celeste. E o jejum que nós estamos fazendo é a troca, sabe? É a troca. É você entender, não é uma barganha, é uma santidade que é derramada sobre as nossas vidas. Essa área, o controle das reações, nós entendemos que o silêncio, ele nos abrange muito, porque a justiça, a maturidade emocional diante da exaltação ou da crise, nos faz entender o quê? Que o governo emocional começa no secreto. Daniel, ele foi movido diante dos homens, porque ele foi fiel diante de Deus. E essa fidelidade, ela foi provada antes das reações internas. E ninguém governa a Babilônia se não aprender a se governar no secreto. Por quê, pastora? Porque um rei, ele precisa ter sua razão em primeiro lugar. Se você lidera pessoas, se você não souber calar a alma, você não vai poder dar direção. Você vai ficar arrastada por emoções. O governo emocional é saber quando falar e quando calar, quando reagir e quando se entregar. É confiar que Deus está no controle mesmo quando tudo está fora do lugar. A Babilônia, ela testa a sua alma. A Babilônia é o lugar das reações. Lá você será provocado, porque muitas coisas são apontadas a muitas injustiças, sabe? E durante o jejum vão tentar te silenciar, vão tentar te manipular, vão tentar te expor, mas ali Deus vai provar que você tem governo, que Ele tem governo sobre você e que você tem governo sobre você mesmo. Deus, ele não reage com raiva ao decreto do rei. Deus não entrou em situações de uma ação para ser provocada uma reação. Ele moveu no espírito. Você vai ser lembrada por quantas vezes você falou com muita raiva. Quantas vezes você falou por sabedoria. Autocontrole é a chave para a promoção. Antes de Daniel interpretar o sonho, ele venceu a alma. Antes de ser colocado em posição de autoridade, ele foi aprovado no silêncio. Sabe o que isso nos ensina? Que a chave do governo está na alma curada. Quem não governa as próprias emoções nunca governará nenhum tipo de território. Porque a referência cruzada aqui que eu quero trazer, José dominou a alma enquanto estava no Egito. Porque ele foi vendido, foi esquecido, foi traído. E quando finalmente ele teve a oportunidade de se vingar dos irmãos, ele chorou, mas não se vingou. Ele chorou, mas não feriu. Reabasto decanta. Deus está falando aqui nesse vídeo. Ele sentiu, mas ele não reagiu com raiva. Porque ele sabia o que ele estava passando. E o domínio espiritual, ele é maior que o emocional. É por isso que Deus, ele nos coloca como pai. Sabe, ele se coloca como pai. Mas a partir do momento que nós entendemos que ele não é só pai, ele é o criador, nós passamos o quê? A nos governar com domínio próprio. A palavra profética que o Senhor está dizendo hoje é: hoje eu te coloco diante do espelho da tua alma. O que tem governado você? As emoções, a reação ou as feridas? Ou o meu espírito? E Deus manda te dizer assim: filha,
Estou eu te chamando para o lugar de governo. Mas eu não posso confiar em um trono que não governa a si próprio, não governa o próprio coração. Domine o que tenta te dominar. Silencie o que tenta te querer gritar. Eu te coloquei onde os teus pés jamais poderiam alcançar sozinhos. De como a narração decanta. Direcionamento de escrita pessoal. De raço decanta. Para que você possa nesse momento fazer. Quero trazer isso aqui para você. Coloque no papel todas as emoções que têm tentado governar suas reações. Em qual momento você tem se perdido ou perdido o controle nos últimos dias? Amém? Por quê, pastora? Porque o autocontrole e governo emocional é necessário. Sabe quando nós pensamos em alguém que teve domínio emocional? Sabe? A gente olha, nossa, aquela pessoa é super controlada, a gente lembra. Vamos lá. Davi, ele foi ungido a rei. Mas antes dele ser ungido a rei, ele aguentou muito do rei Saul. Ele foi traído por Saul, ele foi atacado por quem ele amava. Ele teve a chance de matar Saul dentro da caverna. Mas sabe o que ele fez? Ele se aproximou e cortou um pedaço do mato e não tocou no ungido de Deus. Isso é domínio. Isso é governo. Olha o nível de sensibilidade de um homem que tinha um governo sobre si mesmo. E se fosse alguém carnal, teria feito o quê? Deus está falando conosco. Rebasto decanta. O domínio emocional não é frieza. É sensibilidade espiritual. É saber que você pode fazer, mas decide não fazer. É ter razão, mas calar. É poder se vingar, mas perdoar. O Espírito Santo está nos levantando neste momento. O Espírito Santo está levantando aqui mulheres e homens que não vivem mais de impulso, mas de introdução e instrução daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Querido, aqueles que não se movem por emoção, mas por obediência, são governados pelo Espírito Santo. O governo começa de dentro. E hoje o Espírito Santo está aqui nos treinando para isso. Amém? Louvado seja Deus, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero aqui, Senhor, colocar, Senhor, as minhas mãos sobre o meu coração. E eu peço a Ti, ó Espírito Santo, governa o meu coração. Senhor, governa o meu coração, que hoje eu possa desocupar o trono da minha alma e colocar, Senhor, o Teu Espírito Santo para governar as minhas emoções. Arranca de mim, Senhor, a ansiedade, a precipitação, o medo, as feridas, o desejo de justiça própria. Eu me submeto, Senhor, à Tua palavra. Eu escolho calar quando a carne quer falar. Eu escolho, Senhor, esperar quando a alma quiser correr. Eu escolho perdoar quando o mundo disser revida. E eu declaro hoje, meu coração tem dono. E o dono é o Senhor. A minha alma tem dono. E esse trono é Teu, Jesus. Amém? Vamos nesse momento fazer um ato profético. Levanta a sua mão agora com firmeza e declara: Senhor, hoje eu coloco diante de Ti, Senhor, toda a minha vida. Hoje eu coloco a minha vida diante do Senhor. Eu tomo posse de domínio próprio. Eu não serei governado pelas minhas emoções. Eu não serei refém da minha alma. Eu não serei guiado pelas feridas, os impulsos ou traumas. Eu não serei guiado pelas feridas que tentam, Senhor, a todo momento me governar. Em nome de Jesus. Pai, assim como Daniel, eu calo para ouvir. Como José, eu perdoo para reinar. Como Davi, eu espero sem me vingar. E como Cristo, eu obedeço. Em nome de Jesus.
E eu tomo posse hoje do trono da minha alma a Deus, porque nele eu posso confiar, para que ele possa reinar com glória e graça. Em nome de Jesus, amém. Porque quem governa sobre si mesmo, Deus levanta para governar territórios, amém? Louvado seja Deus, compartilhe esse vídeo, curta, comente, para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho sobre essa ministração. Gente, eu estou trazendo aqui para vocês uma mini ministração voltada a uma oração com clamor, hoje foi os dois juntos, com um ato profético, amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês com toda sorte de bênção e tenha aí um dia maravilhoso, final de semana de bênção, de vitória. Beijos no coração de todos.